Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados, sem um diagnóstico completo é impossível chegar a soluções eficazes. Olhando para o Plano Nacional de Habitação, só podemos concluir que o diagnóstico está, no mínimo, incompleto, porque ignora quase completamente os dois principais fatores na subida dos preços da habitação em Portugal. Os preços da habitação têm subido, mas têm subido transversalmente. Praticamente todos os países desenvolvidos tiveram aumentos dos preços. Este aumento é transversal porque tem uma origem transversal também, que é a política continuada de taxas de juros historicamente baixas pelos bancos centrais. Tal como aconteceu no final do século passado, a redução continuada e prolongada das taxas de juros levou ao aumento dos preços da habitação. E é por isso que a subida é transversal e é por isso que a subida continuou mesmo durante a pandemia, quando a economia estava de rastros, não havia turismo e os rendimentos estavam a cair. No entanto, é verdade que, sendo transversal, em Portugal os preços aumentaram mais do que na média da UE. Portugal foi o 11º país da UE em que os preços mais cresceram desde 2010. Isso deveu-se ao segundo motivo ignorado pelo Plano Nacional de Habitação, que é mais específico para Portugal. Ao contrário da bolha do imobiliário que ocorreu no período em torno da adesão ao euro, desta vez não houve uma resposta do lado da construção. O número de novas construções continua em valores historicamente baixos. Não há memória em Portugal de um quinquênio em que se tenha construído tão pouco como nos últimos 5 anos. O problema da habitação é, em Portugal, acima de tudo, um problema de falta de construção. Constroem-se hoje menos 28% de casas do que antes da chegada da Troika e menos 85% do que há 20 anos, quando estávamos numa situação semelhante em termos de preços da habitação. Para percebermos melhor a situação que temos, é importante olhar para os únicos 3 países da União Europeia em que os preços da habitação não cresceram. E há algo que estes 3 países têm em comum. Estes 3 países são a Itália, a Espanha e Chipre. Estes 3 países são muito semelhantes a Portugal no que toca ao seu mercado imobiliário. Tiveram também aumento no turismo, tiveram aumentos no alojamento local, tiveram vistos gold, atraíram pessoas do norte da Europa para comprarem casas lá. No entanto, nestes 3 países, em circunstâncias muito parecidas com as portuguesas, não houve aumento do preço da habitação. Qual é a diferença entre estes 3 países e Portugal? Em Itália, construiu-se mais 48% em termos relativos do que em Portugal. Em Espanha, 65%. No Chipre, 93%, quase o dobro. Alguns argumentam que o problema não é da construção porque existem muitos alojamentos vagos, mas neste período de 10 anos de forte aumento de preços, o número de casas desocupadas não só não aumentou, como diminuiu bastante se retirarmos as casas que estão disponíveis para venda e arrendamento. E muitas destas casas desocupadas que não estão disponíveis nem para venda nem para arrendamento, nem condições habitáveis têm. Portanto, não poderemos considerá-las nos números totais. Para além de alimentar esta subida de preços, o decréscimo da construção terá impactos a prazo na qualidade da própria habitação. Nos últimos censos, a percentagem de pessoas que viviam em casas novas, ou seja, com menos de 10 anos, caiu de 16% para 3%. 3%. O número de pessoas a viver em casas com mais de 20 anos subiu de 64% para 79%. A continuar a este ritmo, nos próximos censos teremos mais de 95% das pessoas a viver em casas com mais de 20 anos e cerca de 77% das pessoas a viver em casas com mais de 30 anos. Este é um problema que se reflete na qualidade das casas. Em 2021 tínhamos mais pessoas a viver em casas a precisar de reparações. E seguindo esta tendência, em 2031, 1 em cada 4 pessoas viverá numa casa a precisar de reparações. Se não resolvemos o nosso problema de falta de construção, não resolvemos o problema da habitação. Continuaremos a ter preços elevados e condições de habitação cada vez piores. Teremos casas mais caras, mais velhas e com mais necessidade de manutenção. Regras de construção desnecessárias, algumas absolutamente ridículas, demoras nos licenciamentos, desatualização dos PDMs, falta de mão de obra, excesso de carga fiscal.
Tudo contribui para esta queda na construção de casas novas no país. Sem resolvermos isto, não resolvemos o problema da habitação. Pouco importa se passamos a ter 3 ou 4% da população a viver em casas do Estado, se os outros 96% ou 97% que não viverão nelas continuarão com os mesmos problemas que tinham antes. Mesmo se for atingido o objetivo mais ambicioso de construção pública, esta nova construção não chegará sequer para compensar 1/10 do déficit de construção só nos últimos 5 anos. Um plano de habitação que não olhe para isto é um plano de habitação incompleto, que não serve os interesses do país, não serve os interesses das pessoas e apenas servirá para criar novas clientelas eleitorais. Muito obrigado.